Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, então, no nosso projeto Gabaritando Legislação. E estamos trabalhando a Lei 7.210, a LEP, a Lei de Execução Penal. A lei mais importante, principalmente para os certames de polícia penal, de agente penitenciário, sempre marca a presença. É uma lei que, bem cuidada, trabalhada, mastigadinha, como nós estamos fazendo, na técnica que nós estamos fazendo, eu acho pouco provável que os senhores tenham alguma surpresa no dia da prova. É pouco provável, certo? Nós vamos estar muito bem aqui aparelhados, até porque nós estamos trabalhando a LEP, inclusive atualizada já, de acordo com o pacote anticrime. Certo? Então isso facilita muito a nossa vida. Bom, entramos na seção 5. Entramos na seção número 5. Seção número 5 do livramento condicional. Nós já falamos algumas vezes sobre o livramento condicional. Já falamos algumas vezes sobre ele. Mas não de forma específica. Com as suas regras, com as suas condições, com as suas peculiaridades. Isso tudo será feito agora. Nós vamos fazer isso agora, e se cair uma questão em prova sobre o livramento condicional, azar é da banca, porque nós vamos acertar. Vem comigo. Começa no artigo 131, onde diz: o livramento condicional poderá ser concedido por quem? Pelo juiz da execução. Só que tem um detalhe. Isso aqui, que eu acabei de destacar, eu já tinha explicado para vocês. Quando a gente falou do juízo de execução, compete ao juízo de execução. Um dos incisos era exatamente esse: conceder livramento condicional. Um dos incisos era esse: conceder livramento condicional. Então, na tua prova pode vir uma questão dizendo que o diretor da penitenciária pode conceder livramento condicional, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, a Comissão Técnica de Classificação, o patronato. Ninguém, pessoal, só o juiz de execução, porque livramento condicional, ele é um ato jurisdicional. Não esqueçam isso. Ato jurisdicional quer dizer o quê? É um ato que só o juiz pode promover. Ninguém mais. Somente o juiz. Certo? Cuidem isso. Presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal. Ouvidos o MP, que vai dar o parecer, e ouvido o Conselho Penitenciário. Então, o Conselho Penitenciário aqui, amigos, ele vai ser ouvido, ele também vai dar um parecer. Ele vai dizer se aquele condenado é merecedor, se ele faz jus ao livramento condicional, porque é um dos últimos benefícios que ele vai ganhar, é a cada vez mais próximo da sua liberdade, da sua ressocialização. Vocês se deram conta disso? Está aqui a importância do parecer do Conselho Penitenciário. O que está no artigo 83, incisos e parágrafo único, não nos interessa aqui. Porque nós estamos trabalhando a LEP, não o Código Penal, não o direito penal. Certo? Então, a gente tem que cuidar isso. O juiz vai fazer uma análise. Vai vir um pedido, sei lá, a Defensoria Pública vai pedir o livramento condicional, por exemplo, e o juiz autoriza. Aí vem o 132. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Como condições, o livramento não é condicional? Então tem condições.
o indivíduo vai estar em liberdade. Ele vai ter uma vida livre, mas ele tem condições a cumprir. Certo? Vai ter alguém fiscalizando e cuidando ele. Parágrafo 1º. Serão sempre, que palavrinha maravilhosa, né? Principalmente para cair em prova. Às vezes é armadilha. Nesse caso, não se trata de armadilha. É um sempre mesmo. Serão sempre impostas ao liberado condicional, e é assim o nome de quem recebe liberdade condicional, ou é só liberado, ou liberado condicional, as obrigações seguintes, e elas são cumulativas. Nós vamos ter mais aqui. Primeiro, obter ocupação lícita. Ocupação lícita, pessoal, certo? Significa, por exemplo, estudar, manter uma atividade que não seja dedicada ao crime, que não seja atividade criminosa. Obter ocupação lícita. A lei não traz prazo, mas ela diz dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. Está aqui. Certo? E essa ocupação lícita também é vista como trabalho. Não recolher dinheiro na boca de fumo. Por isso que diz ali claramente, obter ocupação lícita. B, comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. O juiz vai determinar de quanto em quanto tempo ele tem que informar o que anda fazendo. O juiz vai dizer, porque a lei 7.210 de 84 não fala. A lei não diz. Então o magistrado vai ter que estabelecer. C, não mudar do território da comarca, do juízo de execução, sem prévia autorização deste. Não quer dizer que ele não pode ir para outra cidade, morar num sítio, morar no litoral, pode, mas ele tem que comunicar ao juiz da execução. Caso contrário, ele pode, inclusive, ser considerado um foragido, mesmo sendo um liberado condicional. Esses requisitos, amiguinhos, eles são cumulativos. Então, os senhores têm que saber muito bem. Parágrafo 2º. Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes. Essas aqui a gente chama de especiais. Aquelas eram gerais. Aqui nós temos especiais. Certo? Letra A. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Certo? Ou seja, cautelar e de proteção num auxílio, por exemplo, de medida protetiva. B, recolher-se à habitação em hora fixada. Quem está em liberdade condicional não é de bom gosto ficar andando por aí à noite. Certo? Letra C. Não frequentar determinados lugares, principalmente lugares que possam atiçar ele novamente à criminalidade. Isso é muito importante. Regiões em que o tráfico de drogas predomina ou coisas do gênero. Certo? Artigo 133. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juízo da execução, e geralmente é autorizado, porque se ele já está nessa fase, ele já está bem certinho,
remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao juízo do lugar para onde ele se houver transferido, a autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Claro, né, pessoal? Para que o outro juízo possa acompanhar as condições, saber se as condições estão sendo obedecidas. Pode ser uma estratégia do indivíduo: vou me mudar, lá ninguém me vigia, eu faço o que eu quero. Te engana. Tu tem que comunicar e lá tu vai ser observado também. Certo? Artigo 134. O liberado, aqui a lei parou de falar de liberado condicional. Aqui a lei já passa a falar de liberado. Simplesmente liberado. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior. Certo? Esse imediatamente, amigos, claro, quer dizer o quê? Ele é intimado e ele logo apresenta-se lá. Artigo 135. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juízo de execução para as providências cabíveis. O que esse artigo 135 quer dizer? O que ele quer falar para nós? O juiz negou o livramento condicional. Foi feito o pedido do livramento condicional, mas o juiz negou. A defesa interpôs um recurso, que vocês vão ver mais para frente, chamado agravo na execução. O juiz teve a chance de se retratar, ele não se retratou. Os autos subiram ao tribunal. O tribunal denegou, reformou a decisão. Reformou e concedeu o livramento condicional. Nesse caso, os autos voltam ao juízo da execução, para que o juiz, então, imponha as condições que entenderem necessárias. E aí o juiz vai ter que engolir essa. Ele é obrigado a conceder e aplicar o livramento condicional, porque o Tribunal de Justiça, órgão superior a ele, os desembargadores, assim decidiram. Certo? Cuidado com isso. Artigo 136. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento. Algo que os presos, dependendo da gravidade, criminosos que ficaram muito tempo presos, muito almejam, né? Muito esperam, né? A carta de livramento, com a cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo-se uma autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao conselho penitenciário. Uma vai ao diretor e a outra ao conselho. No momento que o diretor receber uma cópia e o conselho penitenciário receber outra cópia, o indivíduo estará então, enfim, liberado, mas cumprindo as condições que ele terá que cumprir. Cuidem tudo. O que está aqui em vermelho, para que vocês não obtenham problemas no dia da prova. Chegamos no artigo 137. O artigo 137 é legal. Ele fala da cerimônia. Nós temos uma cerimônia solene do livramento condicional, porque o indivíduo que obtém esse benefício, ele é um grande merecedor. Ele cumpriu aquilo que se espera para um indivíduo ressocializante. Quem está em livramento condicional, dificilmente, pessoal, vai reincidir. Geralmente quem é reincidente é foragido, certo? Recebeu permissão para sair, para visitar a família,
pessoas assim, certo? Não estava preso, estava em liberdade provisória, mas o livramento condicional ele é um santo remédio. Então diz assim o 137: a cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário. Aqui está. Presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte. E agora nós temos 3 situações que caracterizam o evento, que caracterizam essa solenidade. A sentença será lida ao liberando. Certo? Que sentença é essa, pessoal? É a sentença que concede o livramento condicional. A sentença será lida, não é poderá ser. Vejam que aqui está muito claro, dizendo será lida ao liberando, na presença dos demais condenados. E isso é interessante porque serve de exemplo e incentivo para que os outros também busquem essa benesse, para que os outros também busquem esse livramento condicional, pela importância que ele tem, né? Porque isso é bom para todos. Pelo presidente do Conselho Penitenciário, ou membro por ele designado, muitas vezes é isso que acontece, ou na falta pelo juiz. Aqui está. 2. A autoridade administrativa, diretor, chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. Porque as condições vão estar ali escritas, então ele não tem desculpa para dizer que não sabe. Vão estar ali e ele vai ter uma cópia. 3. O liberando declarará se aceita as condições. Isso aqui é interessante, né? Se ele disser que não aceita as condições, ele não fará jus ao livramento condicional. A lei nem precisa dizer isso. Mas, se ele disser que aceita as condições, perfeito, está tudo ok, vai estar tudo certo. De tudo, em livro próprio, será lavrado o termo subscrito por quem presidir a cerimônia. Por quê? Porque nós temos, em primeiro lugar, pessoal, certo? Em primeiro lugar, o presidente do Conselho Penitenciário. Se não é ele, é um membro por ele designado. Ou na falta, o juiz. E pelo liberando. Ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Existem pessoas analfabetas, né? Cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz de execução. Vejam que a palavra é deverá. A palavra que está aqui, ela não é poderá, ela é deverá. É uma norma impositiva. Tem que ser, deve ser, ok? Cuidado em relação a isso. Tem que ser, deve ser. Cuidem o que está em vermelho. Destaquem o que está em vermelho, que isso é bastante importante também, certo? Façam isso na própria lei. Um marca-texto ajuda vocês. Entramos no artigo 138. Devagarzinho, encaminhando-se ao final do livramento condicional, né? Ao sair, o liberado do estabelecimento penal, se lhe há entregue, além do saldo de seu pecúlio, vocês lembram o que é o pecúlio? Pecúlio é o dinheiro que sobrou do resultado do seu trabalho. O trabalho é remunerado, não podendo ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Lembram? Primeiro é retirado um monte de coisas, né? Reparação do dano, ajuda à família, danos ao Estado, o que sobrar é para ele, isso é o pecúlio. E do que lhe pertencer.
os seus pertences, uma caderneta que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigida. Então o indivíduo está andando pela rua, a autoridade para, aborda ele, vê no sistema, vem cá, tu é liberando, apresenta teu documento, por favor. Ele tem que apresentar a caderneta. Essa caderneta vai ser exigida a ele, está aqui. O que a caderneta vai ter? Tudo isso é cumulativo. A identificação do liberado, que é o nome dele. Aqui está. O texto impresso do presente capítulo. As condições impostas. Tudo para que as autoridades possam ver se está de acordo, se está tudo nos trinques, se está tudo em ordem. Parágrafo 2º, pessoal. Parágrafo 2º. Essa caderneta, ela por muito tempo ela não tem sido muito utilizada. Mas a lei ela já previu uma coisa interessante aqui. Na falta da caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto. Um documento que mostra que ele pode estar andando na rua. Certo? Que ele, embora seja um condenado, certo? Que ainda está cumprindo pena, ele não tem obrigação de voltar a lugar nenhum. Ele está livre para ir e vir. Um salvo-conduto, em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Raramente isso cai em prova, né? Mas é bom falar. Falar nunca é demais. Prefiro e gosto de dizer isso. Parágrafo 3º. Na caderneta e no salvo-conduto, olha a palavrinha mágica aqui, ó. Deverá. Aqui está a palavrinha mágica, não é poderá, deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 dessa lei. Certo? Ou seja, a caderneta tem que ter espaço para anotações. Caso contrário, não teria sentido existir essa caderneta. Não é apenas para apresentação. Ok? Cuidem o que está marcado em vermelho, porque é algo que pode marcar também presença na prova de vocês. Artigo 139. Temos o 139 e temos o 140 aqui. 139. A observação cautelar e a proteção que a gente falou em artigos anteriores, realizadas por Serviço Social Penitenciário, patronato ou conselho da comunidade, terão a finalidade de fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. Então tem um papel fiscalizador. 2, proteger o beneficiário. Quem é esse beneficiário aqui, pessoal? É o liberando. Orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa. Já vimos, né, que esses órgãos têm essa finalidade, tentar ajudar, orientar a conseguir trabalho, porque para essas pessoas é muito difícil. Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório, olha para quem? Ao Conselho Penitenciário, para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta lei, que logo nós vamos saber o que se trata esses dois grandes artigos.
Artigo 140. Bom, o 140 para nós não importa, mas eu já vou dar umas dicas para vocês. Fala sobre perder o benefício. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal. Por exemplo, ser condenado por crime doloso por sentença transitada em julgado. É um exemplo de que vai perder o livramento condicional. Fugir, não cumprir as condições impostas. Tudo isso perde o benefício. Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, na hipótese da revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. É que assim, pessoal, dentro do Código Penal tem situações que o juiz deverá revogar o benefício. Por exemplo, quando ele for condenado por crime. E tem situações que o juiz poderá revogar, que é a revogação facultativa, que é quando ele for, por exemplo, condenado por contravenção. Nessas situações em que a revogação for facultativa, certo? O juiz tem uma escolha. Ou ele adverte o sujeito, até porque daqui a pouco a falha dele foi pequena, ou as condições vão ser mais severas, certo? Para que ele sofra um pouquinho mais. Mas isso quando a revogação for facultativa, ou seja, o juiz escolhe se revoga ou não o livramento condicional. Vamos supor que ele escolha em revogar. Revogou, volta a cumprir pena. Não revogou, adverte ou agrava as condições. Está aqui. Certo? Artigo 141. Se a revogação... Vejam que agora nós estamos nesse universo, né? Nós estamos nesse universo não da concessão do livramento condicional, mas nós estamos no universo da revogação do livramento condicional. Então agora diz assim: se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento de pena o período de prova, sendo permitida para a concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas. Isso quer dizer o quê, pessoal? O indivíduo, ele cometeu um crime, mas ele estava cumprindo pena por outro e recebeu o livramento condicional. Foi condenado. Foi revogado o livramento. Foi revogado o livramento. Só que o período de prova, que é o tempo de pena a cumprir, certo? Ele vai ser computado como o período de prova. E para conceder um novo livramento, ele vai ser somado ao tempo das duas penas. Ou seja, da pena que ele estava, que faltava para ele cumprir, aquele restinho que ele estava em liberdade, mais a pena do novo crime. Vai ter a soma dos dois. Então, é claro que esse artigo 141, ele é nocivo. Ele é nocivo ao liberando. Artigo 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto ou liberado, e tampouco se concederá em relação à mesma pena novo livramento. Ou seja, é tudo do zero. Esquece o livramento condicional, ele volta a cumprir pena, e quando se fizer merecedor de novo, ele ganha o livramento condicional. Só isso. Artigo 143. A revogação será decretada a requerimento do MP. 1.
mediante representação do Conselho Penitenciário. 2, ou de ofício pelo juiz. 3, ouvido liberado. Pode, então, revogar o livramento condicional de ofício pelo juiz? Pode. Pode, pela sua própria iniciativa. Mas também pode o Ministério Público, pode dizer, pô, esse cara não para de aprontar. O Conselho Penitenciário percebe que esse sujeito não está aproveitando o livramento condicional para aquilo que é útil. Ou o próprio juiz percebe que ele não comparece toda vez que ele é chamado. O juiz simplesmente, de ofício, certo? Sem que ninguém o provoque, revogue o benefício. Está aqui. Artigo 144. O juiz, mais uma vez, de ofício, toda vez que aparecer essa palavra, lembrem, é por sua própria iniciativa, de ofício, a requerimento do MP, da Defensoria Pública, se aparecer da Defensoria Pública é algo benéfico ao apenado. Ou mediante representação do Conselho Penitenciário e ouvido liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença de livramento condicional, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados nos incisos do caput do artigo 137 dessa lei, observados o disposto nos incisos 2 e 13, parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. Lembram, pessoal? Presidente do Conselho Penitenciário, na falta dele, alguém que possa representá-lo, em último caso ainda o juiz. Está aqui. Lembrem isso. Artigo 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar sua prisão. Praticada pelo liberado outra infração penal. Vejam que fala aqui infração penal. Se fala infração penal, pode ser tanto crime como pode ser contravenção. Ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, emitindo aqui parecer. Suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Ou seja, é possível liberando o condicional estar preso? Está aqui, certo? É um caso em que alguém em livramento condicional pode estar preso. Artigo 146. O juiz, de ofício, pela própria iniciativa, a requerimento do interessado, do MP, ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação. Ou seja, ele já passou pelo regime fechado, semiaberto, aberto, fez jus ao livramento condicional, tem lá mais 9 meses de pena e tem condições a cumprir. Cumpriu todos os requisitos e as condições nesses 9 meses. O juiz vai declarar extinta o cumprimento da pena. Está extinta a punibilidade, acabou, ele agora se torna um egresso. Viram que bacana? Isso é o artigo 146. Cuidem tudo que está em vermelho aqui, é importantíssimo para a prova de vocês. Chegamos nas nossas questões. Aqui nós vamos trabalhar 2 questões. Primeira questão de 2018, Banca CESP, Polícia Civil do Maranhão, delegado de Polícia Civil. Quanto ao Instituto da Remissão, como cai remissão em prova, pessoal? Na fase de execução da pena, assinale a opção correta. Letra A. A remissão da pena pelo estudo, quando o condenado for autorizado a estudar fora do estabelecimento penal, independerá de aproveitamento satisfatório. Precisa prosseguir?
Claro que não. Bastando a comprovação da frequência, não. Tem que ter aproveitamento satisfatório. Está fora a letra A. Letra B. A remissão da pena pelo estudo é prevista no ordenamento pátrio apenas por construção jurisprudencial. Não, nós vimos lá no artigo da remissão que fala tanto do trabalho pelo estudo. O que nós temos de construção jurisprudencial é a leitura. Isso sim. Então está errada a letra B. Letra C. O benefício da remissão da pena será suspenso no caso de o condenado, por acidente, ficar impossibilitado para o trabalho ou estudo. É verdade isso, pessoal? Ou nós vimos exatamente o contrário? Que ele não fique impossibilitado, a não ser que ele se acidente de propósito, né? Então, A, B e C estão fora. A resposta é D ou E. Letra D. É possível o acréscimo de 1/3 do tempo a remir, no caso de conclusão, durante o cumprimento da pena do ensino fundamental, médio ou superior. É isso? Perfeito, né? Perfeito. Melhor impossível. É o grande prêmio que se dá para esses presos. Letra E. O tempo remido não será considerado para a obtenção do benefício do indulto. Pelo contrário, amigos, tempo remido significa que o sujeito trabalhou e estudou. Isso é bom comportamento, pode ser visto com bons olhos para a concessão do indulto. Resposta, então, letra D de Dinamarca. Próxima questão. Questão 2016, CESP, SEBRASP, Polícia Civil de Goiás, conhecimentos básicos. De acordo com a LEP, se um preso for comunicado sobre o falecimento de uma irmã dele, vocês já devem imaginar o que a banca quer, né? Letra A. O juiz de execução poderá autorizar a saída temporária do preso para comparecimento ao enterro, desde que ele apresente bom comportamento no estabelecimento prisional. Está errado, pessoal, porque não é o juiz de execução, certo? É o diretor da penitenciária e não é saída temporária, é permissão de saída. Então a letra A está fora. Letra B. Ele não terá direito à saída do estabelecimento prisional, devido ao fato de não haver previsão de concessão desse benefício em caso de falecimento de irmão. Como que não? Não é o CAD? Cônjuge, unindo companheira, ascendente, descendente e irmão. Então, o irmão está lá também. A B está errada. Letra C. O diretor do estabelecimento prisional poderá conceder a permissão de saída ao preso, independentemente de ele ser preso provisório ou de estar cumprindo pena em regime fechado. Está certo, né, pessoal? Como eu falei, aqui independe da periculosidade, porque vai haver escolta. Regime fechado ou semiaberto. Então, a gente chegou na resposta. Só pode ser a letra C. Vamos ver o erro das outras duas. Letra D. O diretor do estabelecimento deverá comunicar o falecimento ao juiz de execução, que poderá conceder a permissão de saída. Já está errado. Não é o juiz de execução que concede a permissão de saída, certo? Monitoração eletrônica, sim, mas quem vai autorizar é o diretor do estabelecimento. Errada D. Letra E. O diretor do estabelecimento poderá autorizar a saída temporária do preso, que, mediante escolta, poderá permanecer fora do estabelecimento prisional pelo tempo que for necessário para cumprir a finalidade da saída. Quase tudo certo. O erro está aqui, não é saída temporária, é permissão de saída. Então, resposta C de Canadá. Questões que para vocês agora são muito fáceis. Certinho? E assim, amigos, eu desejo a vocês mais uma vez bons estudos e até a próxima aula. O meu muito obrigado, rumo ao bloco 26. Aguardo vocês. Grande abraço, tchau, tchau.